fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina. Será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer, será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a graia, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem doá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Verso 22 em diante. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele colher, para ali fazer habitar o seu nome. Vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Se o caminho for comprido demais, e lhe for possível, e não lhe for possível, por isso, levar aí. E se o caminho for comprido demais, e não lhe for possível levar a isso, por estar longe de você o lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, vendam aquilo e com dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejam. Consumam isto e ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se vocês e os membros da sua casa. Porém, não desampare os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte com herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos dos frutos do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte na herança com vocês. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. O texto, irmãos, é muito claro. O que é puro, o que é impuro, e como nós devemos dizimar. Então, são basicamente esses 2 temas desse texto aqui. Então, esse é o tema do nosso culto hoje, né? Nós vamos tratar desses 2 temas dentro da estrutura do contexto de Deuteronômio, capítulo 14, verso 3 a 29. Mas preste atenção. Desculpa, Rafael, eu esqueci novamente aqui o... Pronto, agora está ok. Desculpa, irmãos. Prontinho. Vamos lá. No capítulo 14, Moisés segue exortando o povo quanto à conduta de vida deles no meio da sociedade e diante das outras nações. Isso aqui é claro. O contexto dos versos que lemos aponta para a questão da pureza dos alimentos, o que pode e não pode ser comido e os dízimos. Está muito claro isso aqui. Mas será
que a relação de Israel com a lei de Deus se resume a uma dieta alimentícia ou aos dízimos? Ou será que Deus está apontando por meio da sua lei para um compromisso mais profundo do povo na relação com ele? Pois essa é a pergunta que nós deveremos fazer ao texto. No verso 1 do capítulo 14, Moisés fundamenta a razão para o povo de Deus considerar a obediência à lei como a prioridade fundamental da vida. Ele diz assim: vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Toda relação de Deus com os seus filhos e de seus filhos com ele é fundamentado pela sua graciosa lei. E ainda hoje é assim conosco. Quem coordena, quem orienta a nossa vida, irmãos, é a doutrina bíblica. É a lei que Cristo trouxe e aprofundou para nós. Nós continuamos sendo conduzidos pela graciosa lei de Deus. Então, nunca entenda a lei de Deus como algo pesado, desprazeroso, algo amargo. Não é, irmãos. Essa lei é graciosa. Essa lei é bendita. Ser povo santo significava ser separado por Deus e para Deus. No Pentateuco, Moisés chama a atenção do povo para o culto exclusivo a Deus e para assuntos do cotidiano da vida, exortando o povo a viver de modo diferente das outras nações, isso é, a viver em santidade. O que é viver em santidade, irmãos? É viver com uma conduta diferente da que está aí fora. Da que está aí fora. Você não é chamado para se aculturar ou para absorver a cultura que está aí fora. Não é, irmãos. Você é chamado para confrontar essa cultura por meio do seu testemunho cristão. Então isso é separação, isso é santidade. Então você não deve concordar com tudo que ouve, com tudo que vê, com tudo que assiste. Não. Você tem que passar pelo crivo da Escritura. É isso que Deus está dizendo, é isso que Deus mostra, é isso que Jesus ensina. Se não é, descarta, lança fora. Porque os princípios de Deus é quem deve governar a sua vida. A lei de Deus é que deve governar a sua vida. A minha e a sua. Em Deuteronômio 14, primeiro Moisés proíbe o povo a não praticar os ritos pagãos de sepultamento dos seus mortos. Em seguida, ele orienta o povo ao que pode e o que não pode comer e aos dízimos. A nova geração de Israel, que estava entrando na terra da promessa, precisava entender que Deus estava dando continuidade à sua aliança feita com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E o povo precisava entender o seguinte: primeiro, Deus está cumprindo a sua promessa, colocando o povo dentro de Canaã, cuidando, protegendo em sua fidelidade. Segundo, o povo tem que entender que Deus estava dando a ele a sua graciosa lei. Então Deus estava dando a sua monarquia, mostrando como era a sua monarquia. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o rei das nações. Ele não é um presidente eleito democraticamente pelo povo. Não existe isso. Nas Escrituras, Deus ele é o rei soberano, ele tem uma monarquia. A igreja proclama e prega a chegada do reino de Deus. Então é um rei, é um monarca. E isso a sua lei revela com muita clareza. Ele governando o seu povo, ele sendo o rei do seu povo. Terceiro, nesse contexto, né, de promessa, de cumprimento pactual com sua lei, Deus exige a obediência do povo, a santidade. Porque fez um pacto com o povo. Cristo tem um pacto comigo e com você. E nós aceitamos esse pacto. Nós subscrevemos esse pacto. Então, o que é um pacto? É um acordo. Onde existem os termos desse acordo. E onde é que eu vou ver os termos desse acordo? Na lei de Deus. E tem, como eu falei aqui no começo, tem coisas boas e coisas ruins.
Quando você cumpre, você vive, você desfruta das coisas boas. Quando você quebra e descumpre, você vai desfrutar das coisas ruins. Então, irmão, dentro desse contexto aqui, do que nós vemos aqui, vamos tratar aqui do primeiro ponto. A aplicação da lei no comer, no que é puro e o que é impuro. Como eu vou aplicar, qual é a aplicação e a implicação da lei de Deus a observar, não é, essa dieta alimentícia que ele coloca para o povo? O que é que ele quer fazer com isso? Qual é a sua mensagem a respeito disso? Vamos seguir aqui. Então, como aplicar a lei de Deus ao nosso coração nesse primeiro ponto aqui? A palavra aplicar significa impor. Impor. Então, quando falamos da aplicação da lei, estamos falando do que ela impõe para aqueles que fazem parte do pacto. Mas o que significa a lei de Deus? Isso aqui é uma boa pergunta, né? Tem um escritor, um estudioso, teólogo muito bom, ele chama Knox Chamblin. Ele diz o seguinte, a respeito da lei de Deus. O que é a lei de Deus? Ele vai responder, vai dizer, abre aspas, é a norma de vida que Deus dá ao seu povo, o caminho por onde eles devem andar e os mandamentos que eles devem obedecer. Resumindo, a lei de Deus produz a vida de Deus para o seu povo. Mas será que é tão difícil entender isso? Está tão claro aqui na Escritura. Jesus Cristo disse em Mateus 10:10, olha a coisa interessante aqui, em relação a essa questão da lei de Deus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão aqui não é o diabo não, viu gente? Como muita gente pensa que é em João 10:10, não é o diabo. É o ladrão mesmo. É o meliante que entra em sua casa e quer fazer coisas que não devem, querem acabar com sua vida. Esse é o ladrão. Então o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A pergunta é, quem é Jesus Cristo? No contexto do Novo Testamento. O que ele representa? Quem é Cristo? Cristo é o Verbo encarnado. É a lei de Deus encarnada. E ele veio para que tenham vida e vida em abundância. Então, a lei de Deus produz vida e vida em abundância. Olha para Cristo. O ponto aqui é esse, irmão. Então, quando Deus escreve para Moisés, esse texto aqui, que é eco lá de Levíticos 11, Deus, o propósito de Deus é que o povo tenha vida em abundância, obedecendo a sua lei. O ponto é esse. Não é simplesmente fazer uma dieta, isso pode e não pode. E você fica assim, nossa, seria tão bom comer um camelo, seria legal, né? Dar um churrascão maravilhoso. Então você começa a ter essa atitude, a ter essa motivação, porque você não entendeu qual é o princípio que Deus está trazendo aqui para o povo. Obedeçam, porque é vida e vida em abundância. Jesus, em Mateus 10:10, está dizendo o mesmo. A lei de Deus produz a vida de Deus. E esta é a vida de abundância. Esta é a vida de abundância. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, que está exposta na sua lei, na sua palavra, na sua doutrina. Quando Moisés explica detalhadamente o que pode e o que não pode comer, revelando o que é puro e impuro com respeito à dieta alimentar, ele está dizendo que a imposição da lei de Deus promove a vida de Deus, isto é, a vida que Deus escolheu para o seu povo. Vocês estão me entendendo? O que é que está por trás, o que é que está dentro da profundidade dessa lei aqui, que Deus quer isso do povo? Que o povo viva em abundância. É isso que ele vai dizer lá no final do capítulo 14. Olha o que ele diz aqui no capítulo 14, no final. E o seu Deus os abençoe em todas as obras que vocês fizerem, segundo a obediência. Não se pode limitar a imposição da lei de Deus apenas às restrições alimentares
há algo maior no diálogo da lei de Deus com o seu povo. E é isso que a gente precisa entender em nosso contexto hoje com a doutrina do Senhor. Não, agora vivemos pela graça. Tudo é pela graça. Não, é pela graça. É no mover do Espírito Santo. Ei, aquela coisa assim e tal. Irmãos, que direção vai ter isso? Qual é a direção que viver pela graça traz para a igreja? Qual é a direção de viver no Espírito que ele traz para a igreja? Quando o Espírito, ele replica a lei de Deus. Então, viver no Espírito, irmãos, é viver baixo o ensino de Jesus Cristo, basta a sua doutrina, não tem como. Paulo fala sobre isso e diz que é isso. Ninguém vive no Espírito, eu estou vivendo no Espírito. Aquela coisa transcendente, maravilhosa, estou todo arrepiado. Ai, que coisa boa, maravilhosa. Irmãos, isso não é culto, isso não é igreja. Cadê a disciplina? Cadê a doutrina? Cadê o alimento? Quando o Espírito Santo, ele se submete a ensinar, a trazer ao nosso mente o que Cristo ensinou. Então ele está submetido, ele está preso à doutrina de Cristo. E está em nossa vida para isso, motivar isso. A lei de Deus tem como fundamento básico promover a vida de Deus em seu povo. Mas, pastor, o senhor acabou de ensinar aqui para a gente que a lei aponta o pecado. Eu digo, é verdade. É verdade isso. A lei está me dizendo que eu sou pecador. Tá. Mas também está me dizendo que Cristo é meu Salvador. Não está? Tá. Então é a lei de Deus, irmãos. Olha o equilíbrio das coisas aí. Ora, a Bíblia diz que eu sou pecador, irmãos. Mas diz que eu tenho um advogado, que eu tenho um intercessor, que eu tenho um mediador, Jesus Cristo. A mesma lei diz isso. Você está vendo que coisa linda aqui? Que ninguém consegue ser cristão, ninguém consegue ser crente sem a submissão à lei de Deus. Ninguém consegue ser crente extraindo das Escrituras a lei de Deus. Não tem como, irmãos. A lei é a mais profunda comunhão de Deus com o seu povo, pois é a partir dela que Deus revela seu conhecimento e propósito da relação com o seu povo. Onde é que está escrito sobre Jesus Cristo? Quem falou sobre ele? Quem? Os profetas. Segundo o quê? Segundo a ordenança de Deus. Isaías fala isso. Daniel faz isso. Oséias faz isso. Neemias faz isso. Jeremias faz isso. Deus ordenando, dando a sua lei, e eles fazendo e trazendo ali a revelação de Cristo. A lei está apontando para isso. Alguns propósitos claros da lei de Deus para o seu povo. Primeiro, ela promove a comunhão com Deus. Lei e doutrina. Segundo, ela promove o conhecimento de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19. E tem muito mais coisa lá. E você vai ver a respeito da lei de Deus. Terceiro, ela promove vida. Mas ela me condena. É verdade. Mas também ela aponta o seu Salvador. Aponta para Cristo. Então deve-se olhar para a lei de Deus como a promotora da vida, da comunhão e do conhecimento de Deus. Olha o que diz o texto aqui, né? Ele fala que aprendam a temer ao Senhor. Verso 23. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Quem vai promover esse temor do Senhor no coração do povo? A obediência à sua lei. Então, quando Moisés diz, no verso 3, não comam coisa alguma abominável, ele está apontando para o fundamento da lei que está em Levítico 11, que diz assim: o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quem deu a lei foi o próprio Deus. Arão e Moisés só repetiram o que ouviram de Deus, sem tirar nem pôr. Então, o Senhor é o fundamento da lei. O Senhor é o fundamento da doutrina bíblica. Isto deve fazer toda a diferença para o povo de Deus.
É a lei que brota do coração de Deus, é a lei que revela o seu mais sublime propósito, a santidade, a salvação, a comunhão e a redenção do seu povo, revelada em Cristo Jesus, irmãos, que é o cumprimento da lei. O povo não era salvo por obedecer à lei, nunca foi assim na história, mas era salvo para obedecer à lei, segundo a sua graça e a sua misericórdia. Não se pode inverter essa ordem. Somos salvos para obedecer, não obedecendo para ser salvo, porque não tem como um pecador obedecer a Deus. Ele não tem luz para isso, ele não tem discernimento para isso, ele não tem entendimento disso. Ele tem que ser salvo por Jesus Cristo. Na sua intervenção, venha cá, eu quero você, chamando, elegendo soberanamente. Aí sim, ele vai ter a luz para obedecer ao Senhor. Então vejamos aqui as ordenâncias alimentares do verso 3 ao verso 21, do capítulo 14. Os versos 4 a 6 apontam para os animais puros, para se comer, a dieta saudável do povo. Os versos 7 e 8 apontam para os animais impuros, não se deve comer. Os versos 9 e 10 apontam para os peixes que podem e não podem fazer parte da dieta. O verso 12 aponta para as aves que não se devem comer. O verso 19 e 20 aponta para os insetos que não se podem comer. E o verso 21 aponta para não se comer o animal que morreu por si só, mas podem doá-lo, vendê-lo ao estrangeiro. Mas o principal aqui, irmãos, está no final do verso 21. Isso aqui é o fundamento de todo o discurso de Moisés aqui, a respeito do que pode, o que não pode, o que é puro, o que é impuro, o que eu posso, o que eu não posso comer. Vocês são um povo santo ao Senhor, seu Deus. O que é que Moisés está dizendo com essas palavras aqui? Vocês são um povo santo ao Senhor. Olha só. Seu Deus. A santificação do povo aqui, irmãos, quem fez não foi o povo, não, foi o próprio Deus. A palavra santo no contexto bíblico significa separado por Deus e para Deus com o propósito de cultuá-lo e de servi-lo. É isso que Moisés está dizendo. Você não se auto-separou-se para Deus. Não foram as suas obras que Deus achou bonito e trouxe você para Ele. Não. Não foi a sua santidade, não foi as suas boas ações, as suas esmolas, né? Não foi o seu carisma, a sua beleza, nada disso. Não foi nada disso. Deus simplesmente, por graça e misericórdia, lhe santificou. Mas com que propósito? Deus separou você para si mesmo, para Ele, para que você o cultue e o sirva. É isso. O que Moisés está dizendo aqui, o povo, há um Senhor sobre a sua vida e há um Deus, que são a mesma pessoa. Mas quando fala aqui de Senhor, eu me submeto a Ele. A sua palavra, a sua doutrina, a sua lei. E o Deus, para adorá-lo. Quem vai me conduzir na adoração a Deus? A sua lei e a sua doutrina. A gente acabou de ver isso aqui em Levítico 6. Deus ordenando como quer o sacrifício. Deus ordena como quer o culto a Ele. Agora perguntamos, como servir ao Senhor que graciosamente e misericordiamente nos amou o seu povo e nos separou para Ele? E aqui os separou para Ele. Deuteronômio 6,5 responde, amando o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e com toda a tua força. Esse é o meu serviço a Deus. Agora, como é que eu vou amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e com toda a minha força, se não conheço a sua revelação por meio da sua lei? Não vou amar, irmãos. É engano, é fantasia, é um amor virtual, porque você não conhece, você ama aquele que você conhece. Deus se revela na Escritura para que nós o amemos. Aí sim, é um amor consciente, é um amor com razão de amor.
Mas como amar a Deus concretamente? Essa é uma boa pergunta. Porque o verso diz, amando o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Mas, pastor, concretamente, como é que eu vou deglutir isso? Como é que eu vou provar isso? Como é que eu vou vivenciar isso? Como é que eu vou experimentar esse meu amor por Deus? Pode ser a sua pergunta. E qual é a resposta? A mais clara possível. Obedecendo a sua palavra. Não tem outro modo. Olha só o que Jesus diz em João 14, 21. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Presta atenção no que ele vai dizer aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, veja só aqui, esse é o que me ama. Aqui tem duas atitudes aqui. Conhecer o mandamento e praticar o mandamento. E guardar aqui é no sentido de praticar no original. Então, esse é o que me ama. Não tem outro modo. Se você não conhece os mandamentos de Deus, você não vai guardá-los. Então, se você não conhece e não guarda, como é que você vai dizer que ama a Deus? Você não ama a Deus, você é um auto-engano. Agora, como é que eu cumpro os mandamentos de Deus, pastor? Eu quero amar o Senhor, eu quero amar a Deus, mas como é que eu cumpro os mandamentos do Senhor? Deus deixou 2 mandamentos para a gente no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí você cumpre a lei e os profetas. É prático isso? Porque se eu amo a Deus, irmãos, no quilate, que eu digo que amo, e na potência que eu amo, eu devo amar o meu próximo do mesmo jeito. Não é uma via só de mão única. Não é. É uma via de mão dupla. Ela vem, ela sobe, vem, vai para o próximo. Aí sim, você está cumprindo a lei e os profetas. Mas como é que eu amo o meu próximo, pastor? De uma forma concreta, com uma forma clara. Você respeita seu pai e sua mãe? Você está amando seu pai e sua mãe. Está lá no mandamento. Você respeita o seu vizinho? Não tem inveja dele, nem olha para a garagem dele murmurando porque ele prospera e você não. Se você faz isso, você está amando o seu próximo. Você respeita a mulher do seu próximo, ou a mulher que está na rua? Está amando o seu próximo. Você está cumprindo o mandamento. Você está amando a Deus ali. Está vendo como é prático essa relação? Que o meu amor é demonstrado a Deus quando eu me relaciono com o meu próximo, né, cumprindo os princípios bíblicos. É uma coisa natural, irmãos. Quando você não mente, não fofoca, não fala mal dos outros, não fala mal da igreja, do pastor, você está amando o seu próximo, está respeitando o seu próximo. Não tem segredo. Não tem segredo. Os mandamentos que foram revelados ao povo por Moisés são os mandamentos de Jesus Cristo. São os mesmos. Jesus, assim como Deus, no Velho Testamento, ensina seu povo como amá-lo. Conheçam e obedeçam meus mandamentos, né? E pratiquem, simples assim. Em Deuteronômio 14, a obediência aos mandamentos de comer o que é puro, de dar os dízimos, era a maneira visível de dizer, Senhor, nosso Deus, nós te amamos. Nós te amamos. Estamos nos submetendo à tua lei, à tua palavra. Mas alguns podem dizer assim, pastor, eu li o Novo Testamento e lá está dizendo assim, o fim da lei é Cristo. Nós vivemos hoje na era da graça. A lei foi abolida por Jesus. Muitos creem assim. É um profundo engano de interpretação bíblica esse argumento. Vejamos o que diz Romanos 10, 4. Diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Agora, presta atenção no que Paulo está dizendo aqui em Romanos 10, 14. Paulo não está dizendo que Cristo pôs fim à lei. Pelo contrário, ele está dizendo que a finalidade da lei é Cristo. Então, fim aqui no verso
em Romanos 10, 14, é finalidade. A finalidade da lei é revelar a Cristo, é apontar para Cristo, é Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Isto é, a lei alcançou seu objetivo em Cristo, então Cristo é o objetivo e a finalidade da lei. Cristo é a lei da justiça de Deus aplicada para salvar e justificar pecadores. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está aqui excluindo, acabando com a lei, mas ele está aprofundando a lei, apontando para Cristo. A finalidade da lei é Cristo, porque ele é a justiça de Deus, não é? Para todo aquele que crê. Mas que justiça é essa? A nossa justificação, irmãos. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, no diz o texto. Então, é Cristo quem nos justifica diante de Deus. Isso é a lei que diz isso. Isso é a lei. Então, Knox Chamberlain, mais uma vez, diz o seguinte, abre aspas, a lei de Cristo não é diferente da lei de Moisés, não é uma nova lei. Toda a lei vem de Deus e cada uma é dada para o mesmo propósito, ordenar o amor a Deus e ao próximo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E ele continua. Quem? Knox Chamberlain. Abre aspas. Em Cristo, a lei é administrada novamente e exposta mais profundamente, agora mais do que nunca. Cristo aprofundou a lei. Cristo aprofundou a lei. Segundo ponto, irmãos, do nosso texto hoje é o dízimo, o temor e a bênção e a adoração a Deus, versos 22 a 29. Agora, a gente viu aqui a respeito do que pode comer e que não pode, e vimos que o princípio fundamental aqui é o princípio da vida, da obediência que gera a vida. Ponto final. Ponto final. Com relação aos dízimos, né, o dízimo, o temor a Deus, a bênção e a adoração. Grake, um outro comentarista, diz o seguinte: os israelitas eram um povo santo em virtude do seu relacionamento com Deus. Só é santo quando há um relacionamento com Deus. Se não há, a santidade do povo estava na virtude da lei, que revelava como o povo deveria se relacionar com Deus. É neste ponto que vamos observar o povo de Deus se relacionando com Ele por meio dos dízimos. O que é que tem a ver o dízimo com adoração e culto? Tudo a ver, irmãos. Tudo a ver. Tudo a ver. Daniel Carro é um outro comentarista falando sobre esse texto. Ele diz o seguinte, comentarista bíblico, né? Quando eu falo aqui. Abre aspas. A apresentação dos dízimos no templo era uma ocasião de grande celebração, um ato de adoração e honra ao Senhor. O povo de Deus reconhecia que a abundância das suas ofertas era uma demonstração visível das bênçãos que o Senhor havia dado a Israel. A entrega do dízimo era em reconhecimento de que o Senhor era o Deus de Israel, o Senhor da terra e Senhor da colheita. O dízimo existia antes da lei. Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó dizimavam. Moisés seguiu a obediência dos patriarcas e falou sobre o dízimo. Agora, irmãos, por que a lei mandava dizimar? Segundo o texto que nós lemos aqui. Primeiro, para aprender a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. O dízimo instrui a cultuar a Deus com reverência e honra. Por quê? Olha só que coisa interessante aqui, logo no começo do verso 22. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher no campo. Ano após ano Deus vem sustentando esse povo aqui. 2. Para aprender a dizimar com alegria. Então, isso que serve o dízimo. Aprenda a dizimar com alegria. Dizimar era uma celebração festiva da bênção da terra. Veja o verso 22 aí, o que é que diz? Justamente isso. 3. Para aprender a abençoar outras pessoas. As viúvas, os órfãos e os estrangeiros eram alcançados por esses dízimos.
Quarto, para receber a bênção de Deus. Deus abençoa seus filhos quando eles reconhecem que tudo vem do Senhor e volta para o Senhor. Verso 29, 14. 1 Crônica 29, 14. Todas essas implicações a respeito dos dízimos estão na lei de Deus. A lei de Deus gerando vida pessoal e gerando vida para outras pessoas. O dízimo nunca foi uma moeda de troca, como muitos pensam, ou uma atitude meramente financeira, fora do culto a Deus. A principal implicação em dizimar a Deus, segundo o contexto, era: aprenda a temer o Senhor seu Deus todos os dias, porque todos os dias quem dá tudo que você tem é Ele. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Era uma celebração, irmãos. Eles celebravam isso aqui, com alegria, com gozo. Vamos encerrar aqui a nossa pregação. Eu queria trazer aqui algumas aplicações para o nosso texto de hoje. A primeira, a lei de Deus produz vida. Segundo, a lei de Deus revela a sua pessoa e seu propósito